Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender juntos mais um pouquinho da parte do Senhor. Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, e continue acompanhando nossos vídeos para que todos nós aprendemos juntos da parte do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. O tema da palavra de hoje, da mensagem de hoje, é assegurado. É o tema da mensagem de hoje. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, louvado seja o Senhor, nós vemos aqui Jesus ensinando os discípulos. Ele, a todo momento, os 3 anos de ministérios do Senhor Jesus aqui na terra, ele sempre procurava ensinar os seus discípulos, e também o povo ele ensinava, mas principalmente os seus discípulos. E teve um momento aqui no capítulo 14 que Jesus falou aos discípulos, aos seus discípulos, e ele disse-lhe: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Graças a Deus. Então, em primeiro lugar, aqui o Senhor começa a falar que não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aleluia. Então o Senhor estava falando que ele ia partir. Seria o momento que ele ia se entregar aos pecadores, aos religiosos pecadores, e depois ele ia morrer na cruz, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então ele voltaria para os discípulos. Jesus, nesse momento aqui, ele estava a caminho de Jerusalém. E ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele se entregou por amor, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque até então, que Jesus ainda não tinha morrido, o homem estava perdido em seus delitos e em seus pecados. Mas o Senhor providenciou uma maravilhosa salvação para todos nós. E ele então, falando aos discípulos, disse-lhe: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, depois que Jesus ressuscitou, no terceiro dia que ele ressuscitou, ele apareceu somente aos crentes, somente aqueles que creram em Jesus, quando ele estava aqui. Nenhum incrédulo o viu, mas somente os crentes viram ele. E a palavra do Senhor nos mostra, nos fala, que ele então foi levado ao céu, no monte, quando ele subiu com os discípulos, com todos os irmãos, e todos viram então o Senhor sendo levado ao céu. Louvado seja Deus. E aí então, no verso 19, ele fala: ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui que o Senhor falou que ainda um pouco aos discípulos, ainda um pouco, vós
me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então essa é uma das promessas mais maravilhosas para aquele que crê em Jesus. O Senhor falou que iria partir, que ainda um pouco eles iam ver o Senhor. Mas, aleluia, porque Ele vive e nos deu a promessa que nós viveremos também. E o Senhor nos diz, Ele disse-lhe aqui aos discípulos, e esta palavra cabe para nós também, e Ele falou que ainda um pouco e o mundo não me verás mais. Então nós entendemos com isso que todo aquele que rejeita o Filho de Deus em vida para a salvação, dobrará os joelhos diante dele na morte para a condenação. Então, quando o Senhor fala a respeito, louvado seja Deus, glória a Jesus, que naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas para aqueles que crer em Jesus, Ele mesmo assegura: eu vivo e vós vivereis. Mas o que significa assegurar? Garantir, certificar ou abonar. Então Ele garantiu, Ele certificou que aqueles que crer em Jesus verás Ele na glória. Louvado seja o Senhor.